Olá, eu sou o Danilo, esse é o Cabine Literário e o vídeo de hoje é a minha crítica de O Silêncio das Montanhas, de Khaled Hosseini, logo depois da vinheta. Nos agradecimentos do livro, o autor menciona o seguinte: o título original deste livro foi em parte inspirado pelo adorável poema de William Blake, Canção da Enfermeira, originalmente Nurse Song, que termina com o verso And the Mountains Echoed, que significaria algo como E as montanhas ecoaram. Isso remete principalmente ao fato de que o poema fala sobre crianças que não querem parar de brincar, e significaria então que o riso das crianças e o som das brincadeiras delas estariam ecoando pelas montanhas. Muito embora isso não me lembre quase nada do que tem aqui dentro desse livro, porque quem já leu alguma coisa do Khaled Hosseini sabe que ele é extremamente melodramático, ele gosta de realmente torcer o sofrimento dos seus personagens e das suas histórias até que não sobe mais nenhuma lágrima dentro do corpo dos seus leitores. Muito embora eu ache isso muito pouco eficiente, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E então, aqui no Brasil traduziram como O Silêncio das Montanhas. E eu não acho que isso realmente represente o livro mais do que E as Montanhas Ecoaram. Mas até aí é um dos títulos mais estranhos que o Khaled Hosseini já escolheu para um dos 3 livros dele. Eu poderia ficar muito tempo falando sobre a sinopse, porque é o seguinte, esse livro tem 9 capítulos e em nenhum dos 9 capítulos o autor repete o personagem central. Então você imagina que são capítulos extremamente longos e muitos deles vocês vão ver a infância de um dos personagens centrais do livro, e lá na frente você vai acabar vendo de repente a fase adulta ou até mesmo a velhice ou a geração posterior daquele personagem. Acontece muito. Então é um livro que vai mostrar várias gerações dos personagens que você vai conhecer logo no começo dele. E por isso mesmo não é tão fácil assim de definir o personagem principal aqui dentro, porque só depois que você acaba de ler é que você pode voltar na narrativa e pensar quem foi o personagem que determinou as ações e reações de todos os outros. E o interessante é que nesse caso não foi quem, mas o que determinou a ação e reação de todos os personagens. Que quando você termina de ler, você pode fazer como outras pessoas que comentaram sobre esse livro e falar: esse é um livro sobre família, porque família é um tema recorrente do Khaled Hosseini e é um tema importante aqui. Você pode falar que relacionamentos são o personagem principal, é o tema mais recorrente desse livro. Você pode também, mas eu não acho que seja isso. Eu não acho que todas as ações e reações sejam baseadas em família ou em relacionamentos. Dentro da minha análise, eu descobri que o personagem principal e o tema central desse livro, assim como o tema central da própria obra do Khaled Hosseini, é o sofrimento. O sofrimento que pode até, em algumas análises, ser diminuído para sofrimento por mesquinharias individuais. E existe muito sofrimento que é causado por mesquinharias individuais aqui. Ou você tem, então, o sofrimento pela culpa, e a culpa de vários tipos. Você tem a culpa por não estar presente na sua família, por não dar mais valor à sua família. Você tem a culpa do sobrevivente, porque o Afeganistão é um tema recorrente do Khaled Hosseini, é um tema muito importante aqui dentro. Ele sempre começa os livros falando do Afeganistão pré-invasão soviética, principalmente antes da década de 80, né? Então os livros geralmente começam na década de 50, 60, 70. E muitos personagens
saem do Afeganistão. Eles não ficam no Afeganistão para ver a guerra, para ver a invasão, para ver depois a revolução talibã na década de 90, para ver depois eles serem expulsos pelos Estados Unidos mais para frente nos anos 2000. Então existe a culpa do sobrevivente, que é aquele que foi principalmente para os Estados Unidos, mas também para outros lugares. Aqui no livro a gente vai ver que existem personagens que vão pro Iraque ou para a França, né, outros lugares da Europa, muita gente foi. Mas esses personagens geralmente enriquecem e eles voltam pro Afeganistão com aquela culpa de quem quer ajudar e de quem sente nos olhares dos afegãos que ficaram que eles não merecem, talvez, a compreensão, não merecem, talvez, o reconhecimento daquilo que eles estejam fazendo porque eles não sofreram junto com os seus compatriotas. O autor vai de primeira para terceira pessoa conforme a conveniência dele. Essa é a grande verdade. O primeiro capítulo, por exemplo, é em primeira pessoa. Quem vai narrar é o Sabur, que é o pai do Abdullah e da Pari. São dois irmãos que são personagens muito centrais nesse livro. Mas se eu fosse falar sobre todos os personagens centrais desse livro, eu teria que citar pelo menos uma dúzia deles. Não caberia na resenha e eu acho que não seria nem interessante. Que é uma das coisas mais interessantes de você avançar nessa narrativa é você ir aos poucos descobrindo quem são esses personagens centrais, como eles interferem na história dos outros personagens que foram apresentados e também as reviravoltas que vão acontecer dentro de cada capítulo. Muito embora a maior parte dessas reviravoltas sejam muito melodramáticas e tenham a pista e a recompensa muito próximas para que a gente realmente considere isso algo interessante feito pelo autor. Por exemplo, o primeiro capítulo, narrado pelo Sabur, vai falar sobre uma história, sobre um mito, sobre um folclore afegão, no qual um pai tem que decidir entre qual dos 5 filhos dele ele vai ter que abandonar. E isso vai determinar tanto o que acontece no capítulo seguinte com seus filhos e, portanto, vai determinar logo a recompensa para essa pista, porque essa história é uma pista para uma recompensa de uma coisa real que vai acontecer a seguir e que o Sabur já sabia que ia acontecer. Então vocês imaginam. Mas vou destacar que mesmo quando o autor parte para a terceira pessoa, por exemplo, no segundo capítulo, é como se a câmera estivesse no ombro do personagem central daquele capítulo. Então, você pode ter certeza que se o narrador não divide a mesma consciência do personagem, pelo menos o narrador vai ter o mesmo conhecimento do personagem central, vai ter as mesmas opiniões do personagem central. E depois de passar por todos os 9 capítulos, imaginando que eu teria alguma pista sobre por que alguns capítulos são em primeira pessoa e outros são em terceira, eu não descobri nada, porque não existe um padrão. Então, isso pode ser considerado uma falha na narrativa, porque dá a impressão de que se trata de uma colcha de retalhos. Como se o autor tivesse várias histórias que ele gostaria de contar, cada uma delas convinha na hora uma maneira diferente de contar, e ele faz dessa maneira, se esquecendo de que um livro fechado precisa de coerência, precisa de coesão, precisa de unidade. Mas não é só de defeitos que é feito esse livro. Inclusive, eu considero Khaled Hosseini um escritor muito competente, que na verdade carecia de uma edição mais pesada, uma edição que realmente pegasse o texto dele e falasse: Khaled, isso aqui é clichê, Khaled. Isso aqui tá legal. Isso aqui tá muito óbvio. Isso aqui tá bacana, isso aqui tá sutil, isso aqui tá interessante. Por exemplo, eu vou ler para vocês uma das metáforas mais interessantes que eu encontrei nesse livro, que diz o seguinte: uma vida
no banco de trás. Ele não disse que o personagem sempre se sentava no banco de trás do carro nesse momento, ele disse isso antes. Mas quando você ouve ou você lê uma vida inteira no banco de trás, vem na sua cabeça uma imagem mental muito clara. Vem a imagem de uma pessoa que é indiferente para a vida, de uma pessoa que deixa que outras tomem o banco frontal de sua vida e tomem as decisões por ele, de uma pessoa que está sempre a observar as paisagens, mas não prestar atenção nos seus caminhos, para onde está indo, para onde ele está seguindo, que se deixa levar. São várias as imagens mentais que você imagina frente a essa metáfora. Mas a frase seguinte diz: uma vida indiferente. Poxa, Khaled, você traz uma imagem tão bacana, você faz uma metáfora tão inteligente, tão interessante, para depois jogar na cara do leitor o que ela significa. Isso é você tratar o seu leitor como se fosse um idiota. Agora, isso é aí que eu tô falando para vocês. Não é só de defeitos que é feito esse livro. Por exemplo, você tem uma metáfora maravilhosa no meio dele, mas logo em seguida ele escancara essa metáfora como se ele fosse um cirurgião e essa metáfora fosse o ventre do seu paciente. Voltando a falar sobre pistas e recompensas, eu diria que a melhor pista e recompensa que o Khaled Hosseini consegue trabalhar nesse livro é a da nostalgia. Porque ele consegue trabalhar o esquecimento dos personagens de diversas maneiras. Ou um personagem era muito novo para se lembrar de detalhes de sua vida antiga e tem apenas sensações daquilo que sente saudades, ou então um personagem tem uma doença degenerativa que não lhe permite se lembrar das coisas, mas nunca é óbvio. É engraçado como, por um lado, ele trata o sofrimento dos personagens de uma maneira tão melodramática, mas a nostalgia ele consegue trabalhar com uma sutileza brilhante. É muito bonito, é muito comovente quando você vê um personagem finalmente se lembrar de algo que não se lembrava há muito tempo e que você, leitor, só tinha visto há muitos e muitos capítulos atrás, e talvez por isso você consiga se relacionar com aquilo que o personagem está sentindo e se emocionar junto com ele. Uma outra característica que eu esqueci de mencionar e é muito chamativa no estilo do Khaled Hosseini é que ele gosta de inserir palavras nativas da região em que se passa o momento da narrativa que ele está narrando. Então, se em determinado momento da narrativa você está no Afeganistão, você vai ouvir palavras como baba, que significa pai, o tempo todo. Você nunca vai ouvir a palavra pai. E ele martela isso, como se estivesse o tempo todo, como se a localização da narrativa fosse realmente muito importante. O ano em que se passa o trecho da narrativa, em que ele está situando a história, não é sempre tão importante assim, não é sempre mencionado. Você pode ter uma noção, de repente, de que se passa nos anos 80, porque os russos estão presentes, ou você tem certeza de que se passa depois de 94, porque eles estão falando do Talibã dentro de Cabul, ou você tem certeza de que já estamos depois dos anos 2000, porque o Talibã foi expulso, mas somente em alguns trechos você vai ter certeza do ano exato em que se passa aquele trecho que você está lendo. E outro aspecto muito importante de ser mencionado é que em diversos momentos o autor dá a impressão de que nesse livro, no terceiro livro de sua carreira, Khaled Hosseini está inserindo personagens mais complexos para o seu leitor. E é verdade, muitos dos personagens realmente são mais complexos, você consegue enxergar
várias facetas, principalmente porque você está vendo muitos desses personagens por diversos pontos de vista, lembrando que nenhum dos 9 capítulos repete o mesmo ponto de vista. Mas todos esses personagens estão recheados com o moralismo pessoal de Khaled Hosseini. Eu não vou dizer pessoal, porque eu não conheço o autor, mas eu vou dizer recheados, portanto, do moralismo que o Khaled Hosseini nos passa. Por exemplo, por mais que ele esteja o tempo todo martelando a culpa por diversos motivos, a culpa por não cuidar de alguém, a culpa por abandonar alguém, a culpa por qualquer coisa, você também vê vários personagens serem recompensados por sua incapacidade de sentir culpa. Você vê os personagens mais determinados serem o tempo todo taxados de superiores. É muito impressionante, por exemplo, no capítulo 8, quando o personagem, pensando a respeito de sua mãe, reflete: ela continua sendo superior a mim, sempre será. E ele diz isso porque na cena anterior, no diálogo anterior, ele percebe que mesmo agora que ele é adulto, mesmo agora que ele é experiente, ela continua sendo condescendente com ele, porque ela tem a sua própria filosofia de vida e ela não volta atrás. Ela sabe que as pessoas fazem aquilo que é necessário e ela não se importa. Ela não chora na frente dos outros porque ela acha que a tristeza que ela sente não importa para os outros. E não no sentido de, ó, tadinha de mim, ninguém se importa comigo. Mas no sentido de que ninguém tem nada a ver com a tristeza que eu sinto. Você consegue entender a diferença? Em compensação, nós temos personagens que sentem uma culpa imensa, mas não conseguem agir por conta dela, não conseguem tomar as atitudes que talvez eles gostariam que tivessem tomado. E eles são penalizados por isso, severamente. Inclusive, a redenção, que também é um tema recorrente nas histórias do Khaled Hosseini, nunca é uma redenção completa, sempre é uma redenção falha, uma redenção que não redime completamente, uma redenção que traz outros sofrimentos consigo, que vai deixar o personagem reflexivo para sempre. E isso é uma maneira muito determinista de enxergar a vida, muito moralista, e por isso eu digo que a narrativa do Khaled Hosseini é muito mais introspectiva, talvez, do que ele deixe transparecer. A edição desse livro aqui no Brasil é da Globo Livros, foi impresso em papel Pollen Soft, que para mim é o melhor dos papéis. Para quem não entende muito de papel, ele é um papel super lisinho e amarelado, do tipo que não cansa a vista, mesmo depois de longas horas de leitura. O que é importante, principalmente nesse caso, porque é um livro de 350 páginas. A edição que eu tenho veio com um pequeno erro, onde se lê o título original em inglês, há um erro de ortografia. E durante a leitura, notei que alguns termos deveriam ter sido traduzidos para o português, mas não foram, e outros não deveriam ter sido traduzidos, mas foram. Por exemplo, no último capítulo, onde se lê Rapsódia Boêmia, que não significa nada dentro do nosso contexto em português, deveria estar Bohemian Rhapsody, que é o nome de uma das músicas mais conhecidas da banda Queen. Em um outro momento desse mesmo capítulo, nós lemos a palavra Goodwill, como se fosse o nome de uma cidade, quando na verdade poderia muito bem ter sido traduzida para Boa Vontade, que é o nome das casas que aceitam recolher roupas, móveis, vários tipos de materiais para caridade. No mais, é uma excelente edição. No começo dessa crítica, eu falei para vocês que eu não considero o excesso de tragédias ou o tratamento melodramático que o Khaled Hosseini dá para elas uma maneira eficiente de conseguir lágrimas dos seus leitores. Eu vou dizer agora por quê.
Talvez seja até clichê da minha parte usar essas palavras, mas o autor peca pelo excesso. Se é trabalhado um momento de estabilidade por um período razoável dentro da narrativa dos personagens, para que depois seja apresentada uma tragédia, é uma coisa que a gente está falando. Agora, se toda a narrativa é permeada de sofrimento, de melodrama, se isso é uma coisa frequente, cadê o elemento surpresa? Por que que eu vou chorar com uma nova tragédia, sendo que acabou de acontecer uma tragédia 2 páginas atrás? Isso faz com que o leitor se sinta completamente anestesiado. Anestesiado por o efeito que o autor quer causar a seguir. Então, ao invés de ficar vangloriando o autor, dizendo besteiras como Khaled Hosseini não tem medo de falar sobre sentimentos difíceis e abusar do melodrama para tocar os seus leitores, para pensar que ele está, na verdade, sendo completamente contra aquilo que ele se propõe, que é de emocionar o seu leitor. Ele podia estar sendo muito mais eficiente nisso se ele soubesse trabalhar melhor a sua narrativa. Mas pensando nos bons momentos que já foram mencionados, é que eu vou dar a esse livro 3 troninhos! De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, favoritem, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam neste canal para que vocês não percam os próximos vídeos. São pelo menos 3 por semana, é muito conteúdo. Também conheçam nossa página no Facebook, porque lá sempre tem memes, frases de livros, bastante conteúdo para você compartilhar com a galera. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!